Bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas eu irei chamá-lo de Carlos, e contarei o relato como se ele estivesse falando diretamente com vocês. Carlos, um homem de 32 anos, mora em São Vicente, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo, cercada por montanhas e uma vasta vegetação nativa. Ele me contou sobre um evento que aconteceu durante o mês de julho, quando ele estava trabalhando como lenhador na serra que circunda a cidade. Ele estava acostumado com os perigos da profissão e com a solidão das florestas, mas algo aconteceu naquela noite que o marcou para sempre. Era uma noite fria, com o vento forte cortando a serra e a lua cheia iluminando tudo ao redor. Carlos estava terminando seu trabalho quando percebeu que algo estava diferente. Ele se sentiu observado, como se os olhos de alguém o seguissem através da escuridão. Ele tentou ignorar a sensação, mas quanto mais ele trabalhava, mais essa sensação aumentava. Quando ele olhou para o topo de uma das árvores mais altas, viu algo que nunca esqueceria. Uma figura enorme, peluda, com um brilho dourado nos olhos, observando-o atentamente. A criatura estava em cima de um galho, imóvel, apenas os olhos brilhando no escuro como dois faróis, refletindo a luz da lua. Carlos congelou. Seus pés não conseguiam se mover. A criatura parecia estar esperando o momento certo para atacar. Ele sabia que um lobisomem não se aproximaria de alguém por acaso. A lenda que ele sempre ouviu, nas rodas de conversa da cidade, dizia que essas criaturas atacavam aqueles que estavam em isolamento, se alimentando de suas vítimas à noite. De repente, a criatura saltou do galho com uma agilidade impressionante, aterrissando a poucos metros dele. Seus olhos, agora totalmente visíveis, eram de um amarelo intenso, quase dourado. A luz da lua refletia neles de maneira sobrenatural, e Carlos sentiu uma onda de terror invadir seu corpo. Ele sabia que não poderia correr, o monstro era rápido demais. Seu instinto de sobrevivência o fez tomar uma atitude. Ele agarrou o machado que estava ao seu lado, com toda a força que tinha, se preparou para lutar. O lobisomem se aproximou, mas ao invés de atacar imediatamente, ele uivou alto, um som que Carlos nunca mais esqueceria, um uivo que ecoou pelas montanhas. No momento seguinte, o lobisomem avançou, mas Carlos, com a adrenalina correndo em suas veias, conseguiu desferir um golpe certeiro com o machado, atingindo a criatura em cheio no ombro. O lobisomem recuou com um rugido furioso, mas ao invés de continuar a luta, ele desapareceu na escuridão da noite, deixando Carlos sozinho, tremendo de medo. Ele passou a noite ali, sem coragem de sair até o amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, ele voltou para casa, mas nunca mais conseguiu esquecer aquele olhar dourado e aquela sensação de que algo muito mais terrível e antigo estava caçando-o naquela serra. A lenda do lobisomem de São Vicente, que até então era apenas um conto contado nas noites frias, se tornou muito real para Carlos. Ele nunca mais voltou à serra sozinho à noite. Quando alguém falava sobre a criatura, ele sempre fazia um sinal da cruz e dizia: "Eu sei o que vi, e ninguém vai me convencer do contrário." Olá, bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou compartilhar com vocês o relato enviado por um ouvinte que decidiu se identificar. Ele se chama Danilo Ferreira e vive atualmente em Lavras, no sul de Minas Gerais. O que ele vai contar aqui aconteceu há alguns anos, quando ele trabalhava como guia turístico e acabou cruzando o caminho de algo que ele jamais acreditou que fosse real. Até aquele dia. Prepare-se, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e ouça com atenção. Vamos ao relato. Meu nome é Danilo Ferreira, e hoje tenho 35 anos. Mas quando tudo isso aconteceu, eu tinha 27 e trabalhava como guia em uma trilha ecológica no Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Minas Gerais. Era um lugar lindo, com grutas, cachoeiras, trilhas fechadas por mata densa e muito silêncio. Naquele tempo, eu costumava fazer os trajetos com pequenos grupos, às vezes turistas de fora, às vezes até biólogos e pesquisadores. E foi num desses dias comuns que meu mundo virou de cabeça para baixo.
Na segunda-feira daquela semana, meu chefe me ligou pedindo para acompanhar um visitante sozinho. Um homem que queria fazer um percurso noturno até a Gruta do Mirante, um local afastado e cercado por mata densa, numa área de difícil acesso. Ele queria observar o céu do alto da pedra e fazer registros da fauna noturna. Disse que era fotógrafo. Aceitei, mesmo achando meio estranho o pedido. Saímos por volta das 19 horas. Ainda havia um pouco de luz no céu, mas a mata fechada rapidamente engoliu qualquer claridade. Eu estava com uma lanterna profissional, e o homem carregava uma câmera com sensor térmico. No caminho, percebi que os sons naturais começaram a cessar. Nada de grilos, corujas, nem mesmo vento entre as folhas. Uma quietude pesada tomou conta da trilha. "Está escutando isso?" Ele perguntou, parando de repente. "Escutando o quê?" "Nada. E esse é o problema." Na hora, um calafrio percorreu minha espinha. Eu já tinha feito aquela trilha dezenas de vezes, mas algo naquela noite estava errado. E eu sentia, como se estivéssemos sendo seguidos. Quando finalmente chegamos à entrada da gruta, ele montou os equipamentos e começou a tirar fotos da vegetação, como se estivesse esperando por alguma coisa. Eu fiquei sentado numa pedra, observando a mata escura, até que, de repente, ouvi um estalo vindo do mato. Levantei num pulo, apaguei a lanterna para não atrair atenção e ficamos em silêncio. O fotógrafo parecia nervoso. Foi quando ouvimos algo roncando entre as árvores. Era um som baixo, mas profundo. E então, dos arbustos, 2 olhos alaranjados brilharam sob a luz da lua. A criatura saiu das sombras lentamente. Tinha o corpo coberto de pelos escuros, os ombros largos, e caminhava curvado, com os braços longos quase tocando o chão. Seus olhos refletiam a luz da lua como os de um cão, mas havia algo maligno naquele olhar. O fotógrafo tentou apontar a câmera, mas a criatura soltou um rosnado e correu em nossa direção com uma velocidade absurda. Corremos para dentro da gruta, e por sorte, a entrada era estreita demais para aquela coisa passar. Lá dentro, ouvimos ela uivar por longos minutos. Um uivo forte, sofrido, que ecoava nas paredes como se estivesse nos amaldiçoando. Ficamos a madrugada inteira ali, em silêncio e rezando para aquilo ir embora. Quando o sol começou a surgir, saímos devagar. A floresta estava novamente viva, como se nada tivesse acontecido. Mas no chão, perto da entrada da gruta, havia pegadas enormes, semelhantes às de um lobo, mas com forma quase humana. O homem não falou mais nada durante o retorno. Na saída do parque, ele simplesmente agradeceu e nunca mais voltou. Eu tentei contar essa história para alguns amigos, mas todos riram, dizendo que eu estava inventando ou exagerando. Hoje, só compartilho isso aqui com vocês porque sei que nesse canal há pessoas que acreditam. E se um dia forem até Lavras e ouvirem um uivo vindo das montanhas, pensem 2 vezes antes de seguir o som. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E se você também tem um relato sobrenatural envolvendo lobisomem ou qualquer outra criatura misteriosa, escreva nos comentários. Quem sabe ele não vira o próximo conto aqui do canal Uivo da Meia-Noite. Até a próxima, e cuidado por onde anda à noite.